Eita, galerinha, retornamos. Vamos que vamos. Mais uma aulinha de empreender com inovação. Para vocês, meus queridos da administração. Olha o nosso tema aí, ó. Processo empreendedor. E aí vamos ver as características, vamos ver quais são as habilidades, as competências, tá? 18:10, segunda aulinha. Segura aí, menino, segura aí, vamos que vamos. Continuando, meus queridos, olha só, veja que alguns autores, eles reforçam mesmo o empenho nessa perspectiva acerca da estrutura de ser um empreendedor, certo? Ele traz aí que o empreendedor ele precisa desenvolver os valores, a cultura organizacional, principalmente, é claro, entendendo que este modelo, ele é um modelo bastante estudado. Porém, a experiência do negócio, a diferenciação e a intuição são eixos que balizam essas características. Saibam que esses eixos eles são consolidados por outros eixos também. Eixos que trazem a perspectiva de ser visionário, de trabalhar incansavelmente por aquilo que acredita, de ser um líder, de ter um envolvimento com as pessoas, um envolvimento com uma missão, a razão de ser da organização, entendendo também que estes valores, eles consolidam principalmente o mapeamento do comportamento das pessoas. Lidar com gente, é preciso que você saiba que o empreendedor, ele tem um propósito, e este propósito vai estar sempre conectado a pessoas. O aprendizado com as falhas, por exemplo, é uma máxima dentro de uma cultura empreendedora. Porque é neste aprendizado que faz com que você se prepare mais ainda para não cometer os mesmos erros que cometeste. Então, a impulsividade nesta perspectiva, o que ela traz dentro do planejamento e alinhada ao planejamento? Se eu tiver impulsividade, mas eu aplicar o planejamento, tá tudo bem, tá tranquilo, porque aí eu vou analisar quais são as oportunidades valiosas, certo? Agora, impulsividade sem o planejamento, já era. A tendência é o fracasso. Todavia, saiba que eu vou ter aí o impacto das gerações. Opa, E aí eu vou mencionar a sua geração. Quem nasceu aí, né? Olha aí, a Michele Moura aí dando bom dia, junto com a gente. Cadê a Maria Cauane? Cadê Nádia? Cadê essa turma do YouTube aí? Cadê a turma aí do IPTV, hein? Eu quero saber cadê o pessoal de São Luís, de Canabrava, de Oeiras. Eu quero saber o pessoal de Assunção, quem são os professores mediadores. Vocês estão aí mesmo ou não estão? Estão aí podendo digitar ou não? Vamos que vamos. Me digam se vocês estão aí. Quando a gente parte para o empreendedorismo nesse processo de análise das gerações, a gente sabe que existe uma diferença daqueles empreendedores da geração X, da geração Y, da geração Z, dos baby boomers. Aí é que você vai entender que mesmo empreendendo, você vai ter que lidar com todas essas gerações. Mesmo nesse contexto, você, empreendedor, tem que saber o seguinte: lá os empreendedores, em 1940, os baby boomers tinham uma mentalidade, tinham um mindset diferente de vocês hoje, aqui na geração alfa. Geração alfa que deve estar ali com 12 anos, certo? Essa geração alfa já tem uma outra perspectiva. É uma perspectiva híbrida. Uma perspectiva híbrida, minha gente. Esta geração Z é uma geração que vocês estão, é a turma que, ó, tá lá desde 1995, mas vamos botar aqui o pessoal que nasceu nos anos, depois dos anos 2000 aqui, ó. Vocês que estão aí nos vendo, certo? Esta geraçãozinha aí é a geração que agora, nesse exato momento, está empreendendo digitalmente, mais digitalmente do que presencialmente. Mais digitalmente do que presencialmente. Ou seja,
Entendendo essa situação, você começa a ampliar a tua capacidade de ter o discernimento seguinte. Eu tenho empreendedores da geração X, que é da época das TVs, dos veículos de comunicação. Os baby boomers, gente, a sua trajetória, ela foi literalmente aí ter uma bombazinha explosiva, porque foi no período da guerra. E aí nós temos em cada geração a sua peculiaridade. Quando a gente entra na geração Y, que é exatamente o estouro da web, a internet aqui foi o diferencial, eles estavam aprendendo a situação ainda, sobre o que era digital. Já na Z, não, o digital já é uma realidade de nascer. E aqui, o híbrido, você já está dentro, em cima da tecnologia. Já vão vir com a outra perspectiva, com outro mindset. Todavia, saiba que nesse contexto, as gerações vão estar se confrontando, mas elas precisam estar compartilhando. Então, a palavra compartilhar foi uma das palavras mais trabalhadas nas redes sociais e também na questão presencial. O compartilhar hoje faz parte de um verbo extremamente trabalhado. Você compartilha informações na web, você compartilha conhecimento, e quanto mais você compartilha, mais você vai buscar inovações para retroalimentar este ciclo, que seja um ciclo virtuoso, e não que seja um ciclo vicioso. E qual é a diferença, professor? A diferença, meus queridos, é que cada uma dessas gerações, ela também vai arrastar alguns hábitos que são negativos. Mas veja só o pensamento. Olha só o pensamento em relação a cada uma das gerações. Veja só, em relação ao valor do trabalho. A geração X, ela vai fazer por obrigação, para ter uma vida estável. A geração Y, não. Sem medo de trabalhar, sem meu trabalho, não venço. Então ela já está sabendo que vai usar como um dinheiro, né? Um alavancador. Mas a geração Z, vocês vão buscar a satisfação no trabalho, ser felizes no trabalho. Opa! Este ser feliz no trabalho é uma situação diferenciada. É uma situação diferenciada mesmo. Por quê? Porque aí é que entra o trabalho de encantamento, de surpreender o cliente interno. As empresas hoje buscando manter os seus talentos, principalmente da geração Z. Quando eu entro na questão de análise da hierarquia, a geração X tem total obediência à hierarquia. Total. A geração Y respeita, mas não merece, porém, o respeito ao cargo. Não é? Respeita, porém, sabe que pode conseguir aquele cargo. E na geração Z, só vai respeitar quem é legitimamente um líder. Se merece ser um líder respeitado, vai respeitar. Se não, não respeita aquela pessoa, numa perspectiva de autoridade. Tá? Como pessoa, sim. Em termos de velocidade, muito tempo, quando se fala em relação à geração X. Tudo é demorado e democrático. Para a geração Y, existe profundidade, realmente ver os detalhes. E a geração Z quer as coisas acontecendo de forma rápida, só que comete o erro, às vezes, de fazer tão rápido que faz errado. Então tem esse outro lado também. Quando entra na perspectiva de comunicação, a geração X, ela faz ali o conversar pessoalmente com as pessoas. Então, o presencial é importante. O meio termo do eletrônico, por ter vivenciado a criação da web, então ela vai, de uma certa forma, também valorizar o virtual. Só que na geração Z, realmente, cerca de 80% a 90% focam no digital. Então, você consegue atingir a geração Z pelo digital, ou forma eletrônica. Nesse empreender, nos séculos que já se passaram, tudo hoje
se consolida por meio do quê? Do comportamento. A análise é bem diferente, por exemplo, daquele adolescente do século XIX, do século XX. Nós temos adolescentes com outras perspectivas profissionais. E isso, é claro, vai mais ainda solidificando as características destes empreendedores de gerações diferentes. Veja só, o que nós temos? Características e palavras-chave. Geração X, de 1961 a 78, 1978. Y, de 79 a 94. E a partir de 95, você tem o quê? A geração Z. Então, vocês que nasceram depois dos anos 2000 se encaixam na geração Z. Olha só o que tem a peculiaridade de cada uma dessas características. Verifica só, analisa como é que você pode entender melhor a cabeça desses empreendedores de cada geração. O foco, por exemplo, da geração X é respeitar a autoridade, mas prefere ler livros, certo? O da geração Y vai buscar as multitarefas, mas vai buscar o prazer no trabalho. O da geração Z vai buscar, por meio digital, aprender mais rápido, se concentrando e executando isso de forma mais rápida, com agilidade. Só tem que prestar atenção numa coisa. Geração X busca a coletividade. Geração Y, o individualismo por meio da tecnologia. E a geração Z, a flexibilidade. Olha este quadro, meus queridos. E aí vê, será que você é da geração Z, mas tem a mentalidade da geração X? Porque pode acontecer isso também. Será que você é da geração X e tem a mentalidade da geração Z? Ou Y? Será? Sabendo dessa situação, o avanço na questão do empreender com inovação, ele traz uma ênfase naqueles que têm um pensamento, que aplicam este pensamento. Aí seria o chamado Mindware, não mais o Mindset, o Mindware, o conhecimento aplicado, a forma diferenciada de se pensar. Nascidos ali, os tradicionais, depois dos anos 40, 45. Este período ele consolida a geração Baby Boomers, que tem uma explosão populacional, e isso repercute dentro das empresas. Sabendo sobre isso, você vai começar a entender todo o perfil dos empreendedores de gerações atualmente, e este confronto mostra essa situação. Eu entendendo melhor, eu posso sim ter empreendedores com empresas tendo vários tipos de gerações. Geração Y, Baby Boomers, X, Z. Agora, eu preciso entender a demanda, o anseio de cada um deles. É bem verdade que neste contexto, o que vai acontecer? Quando você amplia a capacidade de saber que a geração X é de reativos, você vai conversar com as pessoas mais bem preparado. Não vai questionar a autoridade, não vai colocar em descrédito o conhecimento que essa pessoa tem, ou seja, você se prepara para conversar com essas pessoas. Sabendo disso, olha só, você quando for lidar com a Y, você vai saber que essas pessoas são extremamente ansiosas e que elas querem e sabem lidar com o multitarefas, gostam de consumir. E entendendo esta situação, você lidando com a geração Z, também vai saber que o digital vai ser super forte e você pode até melhorar sua performance, principalmente tendo
tecnologia avançada, porque o obsoleto faz com que esta geração se desanime. Então, é uma geração de zapping, está zapeando constantemente. São os nativos digitais, são aqueles mais apegados ao videogame, são aqueles apegados mais à questão da gamificação. Se eu tenho um número grande de profissionais dentro da minha empresa desta geração, eu posso usar estratégias de gamificação para competir melhor entre eles e com o mercado. Isso faz com que você comece a entender que a geração X, Y e Z, que nós estamos enfocando mais, são imprescindíveis para a realização de qualquer negócio, de qualquer empreendimento. Porque todos eles vão estar dentro das empresas. Você vai ter que aprender a lidar com a geração X, com a geração Y. Não é, Vivian Maria? Vocês vão ter que aprender a lidar. E vocês? Estão em que geração? Vivian Maria, Michele Moura, Maria Cauane, Nádia. Que geração vocês estão? É na geração Z mesmo? E aí? Se identificam com estas demandas de características? A turma de São Luís hoje, quem é que está aí? Quem é o nosso professor mediador que está aí em São Luís? Coloca o nomezinho aí, por favor. Ele colocou, ou ela colocou, que nós estamos com alunos aí, a Nádia, a Michele, Maria Rosa, o Itaelen, né? Naelen, o Leomário, Vivian, estão todos aí. Toda a geração Z, né? Toda a geração Z. Quero saber também dos outros, hein? Dos outros polos. Oeiras. Quem é que está aí em Oeiras? Quem é que está aí em Assunção, do Piauí? Em Canabrava também. Eu quero saber, hein? Porque quando a gente verifica isso, são as últimas 3 gerações que são marcantes. A X, que está se achando ultrapassada. E aí nós temos que estar cuidando dela de uma forma mais zelosa. A Y, que quer disputar os conhecimentos com a Z, por achar que também tem situações que envolvem todo esse contexto de questões híbridas, principalmente. Agora, entenda o seguinte: se eu tenho uma geração colada ali, X e Y, eu tenho que saber que o reconhecimento ele faz parte desse processo. O reconhecimento de que as duas gerações no empreender, elas podem ser decisivas, certo? Saiba que também, hoje, as gerações no Brasil, elas, antes da pandemia, estavam distribuídas dessa forma. Olha só. 20 milhões de pessoas na geração X. 20,7 milhões. 17 nos baby boomers. 15 na geração Y. 15,7 na geração Y. E na geração Z, 11,6. Opa! Então, o que você começa a perceber? Começa a perceber que realmente, se eu não aprender a lidar com todas as gerações, eu vou ter muitos problemas no meu empreendimento. Isso é uma das últimas pesquisas, meus queridos, de uma instituição chamada Ibope, que ela levanta o número, né, em vários aspectos, em vários temas, e essa foi uma pesquisa feita especificamente antes da pandemia, com este cenário. Ou seja, geração Z está crescendo com 18%. Agora, entenda que ainda a maioria no mercado é da geração X.
não é nem mais de baby boomers. X e este X atrelado ao Y e o Z estão comandando os empreendimentos. Opa, sabendo disso, eu começo a entender o quê? Que aí eu tenho algumas formulazinhas. A fórmula do trabalho, ó. Do trabalho em 2020, durante a pandemia, era o quê? Preocupação com o meio ambiente. Representava MA. A globalização, que tudo nos afeta, que é a multiplicação sobre a soma da busca da qualidade de vida e a inovação. Este multiplicar aqui daria o trabalho. Ou seja, a formulação, o trabalhar especificamente, vem hoje desta formulazinha, que está sendo muito estudada. Como referência lá na revista Galileu, depois você pode acessar. Tá? Ela vem sendo trabalhada nessa perspectiva. Então eu tenho, o que é que hoje representa o nosso trabalho com significado? Representa a globalização versus a inovação, qualidade de vida e preocupação com o meio ambiente. Opa! Sabendo dessa questão, olha só o que a gente tem aqui, ó. Os perfis de empreendedores nas gerações. O que essas gerações querem futuramente? Uma pesquisa realizada pelo Estilo de Vida das Gerações em 2015. O que elas querem? Veja que há uma diferença em cada uma delas. Não é? Há uma diferença. Olha só a situação que está se construindo aí. Para minha turma que está aí em São Luís, que colocaram o nomezinho, que estão todos atentos aí, não é? Para Catiane Rocha, professora mediadora de São Luís, é isso, Catiana, que acessou aí pelo YouTube, não é? Muito bom. Show de bola, minha querida. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero ver os outros também colocando, hein? Os outros que colocaram aí. Não colocaram. Oeiras. Assunção do Piauí. Canabrava. Quero ver vocês todos juntos, hein? Vamos que vamos. Quando eu parto para esta análise, olha só esses percentuais aí, meus queridos. Vejam só aí, ó. Eu tenho na geração Z, a primeira, tá? Vocês. Uma perspectiva de que a maioria quer ganhar dinheiro. Você tá vendo aí que o percentual maior, né? A maioria quer ganhar dinheiro. Porém, quando eu vou para a geração Y, 39% ter uma carreira que seja gratificante. Eita, professor, uma carreira que seja gratificante. Esta carreira gratificante é ter um propósito, gente. E o propósito sempre é mencionado nesse contexto. Num contexto onde você tendo um propósito, você consegue se automotivar constantemente. Ficar em forma, por exemplo, estar saudável, é da geração X. Olha só, geração X aí trabalhando a sua perspectiva de estar em forma constantemente, saudável. O que importa para a geração X é essa situação. Os baby boomers, meus queridos, os baby boomers aí, eles trabalham em outra perspectiva. Eles estão ali encaixados também entre o quê? Entre ficar em forma, estar saudável e passar o tempo com a família. É claro que a geração silenciosa, a geração que vem depois dos baby boomers, acima de 64 anos, né? Os chamados idosos ou melhor idade, passar mais tempo com a família, é o fundamental para a convivência. Porque acima dos 65 anos já se realizou tudo que tinha que se realizar, porém ainda se tem propósito na vida. E aí você vê
Hoje, por exemplo, grandes empresas estão contratando profissionais com mais de 65 anos. Pela questão das experiências e principalmente a questão de estar mais perto de pessoas que podem lhe acrescentar mais ainda depois dos 65 anos. Todavia, entendo o seguinte: se eu vou ficar encaixado em uma dessas gerações, você já sabe quais são as características, mas você tem que aprender a lidar com as características das outras gerações que você não está encaixado. Entender os anseios, os medos de cada uma, porque dentro das empresas é assim. O empreendedor, quando ele contrata pessoas de gerações diferentes, ele precisa ter um entendimento de como lidar com essas gerações. E aí, para vocês que estão estudando administração, mais e mais, nós sabemos que é super importante você entender sobre gente. Felipe Ramos aí, nosso professor mediador que está aí em Assunção, está reforçando aí a sua presença. Muito bem, meu querido Felipe Ramos. Quero a participação de vocês aí, hein? Quem são os alunos que estão aí? Pode colocar aí pelo YouTube, pode reforçar aí quem são os alunos, para a gente falar o nomezinho deles aqui, tá? Pessoal de Oeiras, também pode falar quem é o professor mediador, quem são os alunos que estão aí, porque a Assunção já falou, São Luís também, falta só Oeiras e Canabrava, hein? Quero ver vocês participando. Então, esta situação é uma situação de que você vai vivenciar e muito dentro dos empreendimentos. Mas aí eu entro com algumas práticas. Que práticas são essas, professor? Ferramentas e técnicas que são específicas para gerações. Essas características do empreender, segundo o Endeavor, que é um dos principais institutos que estuda hoje essa perspectiva de análise das gerações, ele coloca bem taxativo. Os bridges são as pontes e os boomers são os pós-guerra. Então, nós temos diferentes atuações das gerações no empreender. Por exemplo, os baby boomers vieram de uma mentalidade da Guerra Fria, de uma ameaça nuclear, de uma prosperidade econômica, cresceram com a mãe, o pai sabendo de tudo. Ou seja, culturalmente a mentalidade diferente totalmente daqueles que fazem as pontes entre as gerações. Sabem que existe o terrorismo, sabem que existe a incerteza econômica, cresceram já numa creche, já não teve a presença do pai, tem toda uma influência, gente, dentro da perspectiva do empreender. Quando você vai entender mais ainda profundamente as gerações, você vai ver. Eu tenho os veteranos, que são os anteriores aos baby boomers, que trazem um histórico diferenciado em relação aos baby boomers, assim como a geração X e a geração Y. Olha só o quanto nós temos de diferencial. E essa tabelinha foi retirada da revista Você S.A., uma das mais bem conceituadas revistas do nosso país. Você vê que alguns detalhes são feitos aí, são colocados de propósito. Não vou falar todos, mas vou colocar alguns mais importantes. Por exemplo, nos veteranos. O que eles valorizam no trabalho? Ó, o comprometimento e a lealdade, especificamente. O comprometimento e a lealdade, meus queridos. Vejam que quando eu vou para os baby boomers, a palavrinha workaholic, ela aparece. Por quê? Porque eles viviam para trabalhar, vivem para trabalhar. A vida dos baby boomers é o trabalho. Tirou do trabalho, eles morrem. Certo? A ênfase que eu estou dando em algumas gerações. Quando você vai para a geração X, você vê que tem vários diferenciais. Ok. Mas tem um diferencial aqui que eles trabalham com o quê? Entusiasmo. Trabalham focados na necessidade de receber o feedback constante das pessoas. E aí o diferencial no X é o entusiasmo, que vem de theos, do grego, que quer dizer Deus dentro de mim. Entusiasmo quer dizer Deus dentro de você. Ou seja, independente da situação que está,
você, com o empreendimento, passando por dificuldades, você vai se reinventar porque você tem entusiasmo. Não é alegria. Entusiasmo é uma força de automotivação, tá, meus queridos? A geração Y, ela vem e traz uma perspectiva, principalmente, ela vem com um contexto diferenciado, sempre num contexto otimista em relação ao futuro. Tem um senso de justiça constante e se engaja na responsabilidade social. Então veja, existem pontos cruciais em cada uma das gerações. Existem situações que podem ser trabalhadas num contexto específico aí. Para cada uma pode ser ativado um gatilho mental, onde o empreendedor vai poder lidar com uma especificamente, com uma geração especificamente. Agora, existem os códigos das gerações. Saiba que cada geração, ela traz uma perspectiva, primeiro, de uma força social e econômica que faz parte da construção de cada uma delas. A grande geração, a geração silenciosa, a geração pós-guerra, elas vêm num contexto de ser otimista, cauteloso e rebelde, mas numa perspectiva emocional e racional. Opa, entendendo isso, eu amplio o quê? A minha capacidade de formatar este conceito acerca do empreender. Gerir pessoas é a grande situação, meus queridos. Olha só o quanto é importante você ser um empreendedor, mas ser um gestor de gente. Gestor de gente. Empreender e aprender a ser gestor de gente. Qual é a diferença, professor? A diferença é que você não vai estar lidando com pessoas como recurso, mas sim como principal ativo da empresa, do empreendimento. E o gestor de gente é o diferencial hoje. Nesta nossa aula, é claro, nós falamos sobre habilidades, nós falamos sobre o contexto geral, em termos de competências, o perfil, mas não para por aí não. Nós tivemos esse recapitular aí, onde o comportamento é importante, mas lembre-se, nós temos aí a nossa resolutividade de algumas tarefinhas. A primeira atividade que eu quero discutir com você, ó, é o seguinte: como é que nós podemos, né, entender e saber que existem objetivos de uma empresa? Como é que eu posso, né? Como podem ser os objetivos de uma empresa? Me citem aí exemplos, meus queridos. Meus queridos que estão aí, ó. Eita, que é muita gente aí em Assunção, viu? Muita gente aí em Assunção, rapaz. Não é brincadeira, não. A turma é forte, olha aí. Antônia Janice, Antônio Gemerson, Francisca Aurichelli, Francisca Socorro, Guilherme, Geisla, aí, Geisa Wanda, Gustavo Gonçalves, Cailane Araújo, Maria Cauane, Tainara, Natânia, Raik. Rapaz, que nome massa, ó. Raik, muito bom, Raik. Sidney, Jarlon, eita, rapaz, só turma forte. Então nós estamos com muita gente aí. Eu quero saber o seguinte, meu querido Felipe Ramos, minha querida Catiane Rocha, respondam aí, meus queridos. Respondam aí esta perguntinha: como podemos ser os objetivos, como podem ser os objetivos de uma empresa? Cite um exemplo. Eu tenho que ter um objetivo geral? Para o pessoal aí de São Luís também, hein? Para o meu querido mediador ou mediadora, eu não sei porque não colocou o nome aí, mas para os nossos queridos alunos aí de São Luís, Nádia, Michele, Maria Rosa, Itanaelen,
Mário, Vivian, qual seria a resposta? Como podem ser os objetivos de uma empresa? Eles estão ligados a quê? Será que está ligado a o principal pilar? A missão? Estou fazendo a pergunta, tá? Será? Aqui, ó. Será que está ligado à visão? Será que está ligado aos valores? Esses objetivos precisam estar ligados a isso? Valores? Está ligados ou só à visão? Ou só à missão? Será que está ligado a isso? Será que tem alguma coisa que diferencia? Pois é. Estou aguardando, hein, Felipe Ramos? Estou aguardando, Catiane Rocha. Estou aguardando o pessoal de São Luís. Pessoal de Oeiras também que não se manifestou. De Canabrava, eu quero vocês juntinho aqui com a gente, hein? Na participação desta atividade. Será que é isso? Vamos ver. Vamos ver. Os objetivos de uma empresa, meus queridos, podem ser diretos ou indiretos. Os diretos, focados o quê? Na produção, a venda de mercadoria, na prestação de serviços. Os indiretos, no lucro, nas finalidades sociais, na satisfação, necessidade dos clientes. Mas lembre, gente, essa satisfação hoje, ela está ultrapassada. Hoje eu tenho que buscar o quê? Encantar os clientes. Então esquece essa nomenclatura de satisfação, tá? Encantar e também acessar o que? A surpreender. Surpreender, meus queridos. O surpreender. Isso tudo gerando o quê? Um valor único. Não é mais valor agregado. Eita, professor. Então, quer dizer que isso é simplesmente isso. Olha aí, Michele Moura e Vivian Maria colocando objetivos diretos e indiretos. Isso mesmo. Show de bola. É o valor único. Então, o valor agregado já era, professor? Já era. Pelo amor de Deus, não fala mais satisfazer o cliente, fala encantar e surpreender o cliente, por favor, porque isso é dos anos 90 o satisfazer. Hoje nós estamos vivendo uma nova era, a era da aplicação do conhecimento, onde eu tenho que gerar valor único e não mais agregar. Então entenda, surpreender e encantar dentro dos objetivos diretos e indiretos, certo? Vamos por segunda. Agora eu quero saber de vocês. Agora tá fácil, hein? Eu quero só que vocês marquem. Marque a alternativa correta. Quero que você, Maria, que você, Michele Moura, Vivian Maria, responda essa questão também, hein? Assim como meus queridos de São Luís, assim como os meus queridos aí de Felipe, de Assunção. Eu quero que vocês respondam, hein? São responsáveis pela transformação de matérias-primas em mercadorias, produtos acabados, produtos de bens de consumo, bens de produção. Podem abranger desde pequenos artesanatos até o quê? Fábricas. Qual seria? Seria empresas comerciais, empresas prestadoras de serviço, instituições educacionais, governamentais ou industriais? Quero ver, menino, eu quero ver. Exatamente, acertaram. Show de bola. Então, gostei de ver. Olha aí, ó. Oeiras se manifestando. Guilherme aí. Show de bola, Guilherme. Quem é que tá mais aí em Oeiras? Quem é que tá aí? Coloca o nome de todo mundo. Participa da nossa aulinha, Oeiras. Vamos que vamos. Agora tá faltando só Canabrava. Só Canabrava se manifestar. É a letra E. Qual é a letra E? A letra E, meus queridos, ó. Exatamente, as empresas industriais se encaixando nas grandes fábricas. E na terceira? Agora eu quero ver. Podemos classificar as habilidades empreendedoras em 3 tipos. Quais são esses 3 tipos? Hein? Quero saber.
Quero saber aí de vocês. Olha aí as habilidades técnicas, administrativas e pessoais. Rapaz, a Vivian e a Michele Moura, nota 10 para vocês, minhas queridas. Nota 10 serão administradoras de alta performance. Alta performance. Participação show de bola dessas meninas. Tinham que ser mulheres, né? Tinham que ser as mulheres. Olha aí a Nádia aí, junto também. Tinham que ser mulheres, rapaz, não é brincadeira não. É o poder feminino, é o poder da mulher. Vamos ver qual é a resposta? Vamos ver. Exatamente. Show de bola. Habilidades técnicas, habilidades administrativas e pessoais. Se você for olhar, ó, as técnicas são as hard skills, certo? E as pessoais são as comportamentais. Ó, quais são as soft skills? Lembra que a gente já falou, né? Delas, comportamento e técnico. Então, está atrelado ao quê? A você entender um pouquinho mais. E o administrativo, professor, ela vai pegar um pouquinho de uma e um pouquinho de outra, tá? Eu vou estar ali colocando meu comportamento e minha técnica juntos. Então, veja, isso tudo, meus queridos, pedi para o meu querido diretor retornar para a gente aqui, foi para quê? Para você entender o seguinte: quero ser empreendedor? Não quero ser empreendedor? O meu perfil se encaixa dentro do empreendedorismo? Eu tenho habilidades? Eu tenho competências? Eu realmente sei que ser empreendedor não é tanto esse glamour, porque não é glamour. Tem um momento de glamour, mas não é glamour, tá? Você vai trabalhar todo dia, você vai saber que aquilo vai ser construído para você, mas você que tem que tomar decisões difíceis. Tem o bônus e tem o ônus, não é? Essa estrutura, ela faz parte desse contexto. A capacidade de você ir estudando e melhorando a tua conscientização. Não, eu quero ser um grande profissional na minha área, gerenciando empresas, liderando pessoas dentro de empresas e construindo a minha carreira dentro da empresa. Aí tudo bem. Se não, vai abrir um negócio. Tá certo, meu querido, minha querida? Muito bem, show de bola. Gostei da participação de vocês hoje, hein? Quero mais participações dessa, mais energia. Tá certo? Vamos encerrar nossa aulinha. Parabéns pela participação de vocês. Vocês são maravilhosos, maravilhosos. Um grande abraço, fica com Deus. Fui!